Oi, turminha do terceiro ano, tudo bem? Vamos hoje, então, trabalhar com a lição 16 do livro de vocês. Abram lá na lição 16 e vamos trabalhar com cordel. Cordel. Nossa, prof, mas que palavra mais estranha, que palavra é essa? Cordel era muito usado antigamente pelos cordelistas. Por quê? Eles criavam, um texto escrito o quê? Em versos que contavam histórias e aventuras sobre um personagem, sobre uma situação. E esses cordéis, esses textos, eles eram pendurados. Isso mesmo, a professora de vocês pode depois trabalhar com cordéis. Eles eram pendurados em varais, tá? E esses varais ficavam ali expostos na praça para que as pessoas pudessem passar, para que as pessoas pudessem ler esses cordéis. E essa historinha contada em versos, ela tinha até um ritmo, né? Esses versos eram compostos por um ritmo que trazia uma certa musicalidade para aquele texto. O cordel, ele é algo da nossa cultura popular, então ele é muito antigo. Hoje ainda há pessoas que constroem cordéis e que produzem esses cordéis. São os cordelistas. Esses cordelistas, eles montam esse livrinho do cordel usando esses versos e usando essa imagem que vocês estão vendo aqui, ó, às vezes na capa do cordel. Então, os livrinhos dos cordéis, eles são produzidos com a tal da xilogravura. Isso mesmo, xilogravura. E vocês vão saber disso lá com a professora de arte de vocês, ou até mesmo com a professora de sala. Por quê? Porque a xilogravura, ela é uma técnica usada, onde você pega lá um isopor, e aí você faz um desenho nesse isopor, que aí vocês vejam aqui, ó, que a pessoa que fez esse desenho, ela fez aqui, o sol, um cacto, um casal dançando, os passarinhos, as árvores. Então, você faz esse desenho no isopor e depois você usa tinta preta, passa com um rolinho em cima e dessa tinta e desse isopor, você vira e faz isso no papel, faz uma colagem, como se fosse carimbar ali o papel. Quando você tira, sai a imagem que você desenhou. Então, fica aí a dica para você fazer uma capinha do seu cordel em sala de aula e produzir o seu texto, o cordel. Com o quê? Com um texto que tenha verso, que tenha alguma história, que tenha alguma situação, que a professora vai trabalhar em sala de aula com você, ok? Então, o cordel, eles contam histórias, como a professora falou, engraçadas, ou contam histórias tristes, ou até mesmo uma piada. O cordel, ele vai trazer ali uma situação que o autor, o cordelista, ele quis demonstrar ali, ele quis trazer durante a leitura. Muitos desses cordéis se destacam ali nos estados de Pernambuco, Alagoas, Paraíba, Pará, Rio Grande do Sul, Rio Grande do Norte e Ceará. O que faz o cordel nordestino um dos mais reconhecidos no país. Então, a gente tem muito dessa literatura nesses lugares. Vamos, então, agora resolver algumas questões sobre esse gênero do cordel? Leia o cordel a seguir para realizar as atividades. Tamanduá Dodói. Eu não sei quem inventou coisa que é tão condenada, mas foram fazer queimada e o incêndio se alastrou. Tamanduá se queimou, e não é nada engraçado que fique então registrado o quanto o fogo destrói. Tem tamanduá dodói, precisando de cuidado. Este cordel, ele foi escrito lá pela Maria Augusta de Medeiros, tá? Ele tá num livrinho que fala sobre a questão dos animais ameaçados. Então, essa cordelista, ela resolveu escrever sobre a extinção desses animais, do tamanduá dodói. Por que tamanduá dodói? Porque ela coloca ali na história dela sobre o tamanduá, do lugar onde queimou, e que esse tamanduá se queimou e agora ele está dodói. Então, ela traz uma história para você. Então, quando você for criar o seu cordel, procura sempre pensar assim, que historinha que eu vou contar, o que eu vou trazer aqui, e aí aquilo que nós já ouvimos lá nos outros textos.
Ó, temos versos, tá? Eu tenho versos aqui. Esses versos, em algumas palavras, eu tenho o quê? Rimas. Porque quando eu encontro, por exemplo, assim, ó, alastrou e queimou, tá? Isso daqui é uma rima, tá? Então, o cordel, ele tem muito essa característica da rima. Destrói com dodói. E aí eu tenho outras palavras ali também, que eu vou encontrar e que trazem essa musicalidade ao texto. Vamos lá. Questão 1. No poema, qual o significado da palavra alastrou? Vamos ver lá. E o incêndio se alastrou. Quando eu falo se alastrou, veja, se alastrou. O que será que isso quer dizer? Se eu tenho uma dificuldade em relação ao que isso significa, eu vou procurar onde essa palavra. Vou procurar lá no dicionário para tentar encontrar a resposta dessa alternativa, dessa questão. Então, qual alternativa tem a ver com a questão alastrou? Circulou? Quando eu falo se alastrou e o incêndio circulou, nem combina, né? Não tem sentido nenhum. E o incêndio divulgou? Não também, porque não divulgou. E o incêndio se comunicou? Primeiro que o incêndio nem se comunica, né? Ele não tem essa característica. O incêndio se espalhou? Opa, aí sim, espalhou. Se alastrou, se espalhou. Quem então imaginou que a resposta seria a letra D, acertou, tá? Então, na questão 1, letra D. Questão 2. O que deixou o tamanduá ferido? Opa, mas essa é fácil. Para quem lembra do que leu lá no cordel, já vai entender que o que aconteceu? Teve um incêndio. Esse tamanduá morava no lugar onde teve o incêndio. E ele ficou dodói, que o próprio título já diz, né? Dodói. Então, o que aconteceu com esse tamanduá? Ele se queimou, olha aqui, ó. Se queimou. Se ele se queimou, vamos pensar aqui o que eu tenho nas alternativas para marcar a resposta correta. A tentativa o que deixou o tamanduá ferido? Foi a tentativa de fugir da floresta? Na letra B, a enchente na floresta, mas enchente? Não fala nada sobre enchente aqui no texto do cordel. Foi o fogo que se alastrou pela floresta? Opa, se alastrou. Já temos uma palavrinha aí que indica que está lá no cordel. E na letra D, o ataque de sua predadora, a onça-pintada. Mas nem fala da onça-pintada no texto. Então, qual é a alternativa correta aqui? O fogo que se alastrou pela floresta foi o que deixou o tamanduá ferido. Então, a alternativa C. Na questão 3, você tem que encontrar as palavrinhas que rimam, tá? Então, aquelas palavrinhas que têm o mesmo som aí. Vamos pensar, a primeira palavrinha, inventou. Inventou, o que eu tenho aqui? Inventou, rima com qual? Opa, com queimou. Então, eu vou pintar essas duas aqui de uma mesma cor. Engraçado, rima com qual? Vamos encontrar a palavrinha aqui. Com registrado. Engraçado com registrado. Ou até mesmo, tenho mais? Tenho, com cuidado. Então, eu vou pintar esse joguinho de palavras aqui com a mesma cor. Opa, mas eu achei aqui o alastrou, ó. O alastrou rima com queimou e inventou. Então, eu vou pintar da mesma cor que eu pintei as outras duas. Condenada. Condenada rima com qual palavra? Condenada rima com queimada. Então, eu vou pintar essas duas da mesma cor. E dodói rima com o quê? Rima com destrói. Vou pintar essas duas da mesma cor. Então, por hoje é só, pessoal. Ficamos, então, para a próxima aula e vocês vão resolver as outras questões e nos encontramos na lição 17. Tchau!